Que maravilhoso, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa tão grande, o que é a palavra, o que é a revelação, pois agora que nos abre o quadro para nós percebermos aqui no final, já pela palavra no final desta mensagem, pois são muito reveladoras para nós. Aqui onde ele diz, nesse último parágrafo da página 20, esse vai ser o que vai receber o título de propriedade, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam, o anjo do Senhor Jesus Cristo, esse é o que receberá o título de propriedade do anjo forte que desce do céu e que profetizará sobre muitos povos, nações e línguas, porque esse é o anjo mensageiro que estará em carne humana, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Branham já não está em carne humana, e nem o irmão William Souto tampouco, mas esse anjo que recebe esse título de propriedade estará em carne humana, estará vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o mesmo anjo, esse é o mesmo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante. O anjo que sobe do nascente do sol e que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, com a resplandecente estrela da manhã. E o que é a resplandecente estrela da manhã? É a segunda vinda do Senhor. Então, esse anjo que estará em carne humana, pois é o que virá com a resplandecente estrela da manhã, que é o Espírito Santo. É nele e através dele que Cristo, em Espírito Santo, estará no meio da sua igreja, dando-nos a conhecer todas estas coisas e nos dando que outras coisas? Então, tem que estar em carne humana para poder nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E estará o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, através desse mensageiro, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, e para isso tinha que estar vivo. E vejam que tremenda revelação há ali. A grandeza e o conteúdo do sétimo selo. Agora, deixamos o sétimo selo. Vamos deixar quietinho aí. E o que é o sétimo selo? Vocês percebem que mistério ele deixou ali escondido? Deixamos o sétimo selo quietinho aí, não quis tocar, não quis falar, não quis mencionar isso da segunda vinda, e não vamos revelar como será. Não vamos dizer como será. Pois, quando se faça presente, vai ser que saberemos como será. Não vamos dizer como será, quando será, e os outros detalhes deste sétimo selo. O sétimo selo o deixou quietinho aí. Deixemos isso aí, tranquilinho. Porque o sétimo selo, então agora sim ele nos disse, é a vinda do Senhor. E é a vinda do Senhor. A sua igreja é a vinda do Senhor com os seus anjos. Mas vejam que tem que ser, como ele disse ali, nesta parte, que tem que estar em carne humana no meio da igreja. Não podia ser de outra maneira. Que maravilha!
como Deus vai nos abrindo agora, e agora vamos entendendo. Quando o irmão William pregou essa mensagem, nós não sabíamos realmente o que estava acontecendo aí, nesse espaço que o irmão Branham deixou aberto aí, que o chamou Espírito Santo. Se o irmão Branham, ao invés de colocar ali Espírito Santo, tivesse colocado Gabriel, teria sido uma revelação muito grande para nós. Poderíamos ter entendido melhor, mas ele colocou Espírito Santo. Depois ele já nos disse, o mesmo anjo do Senhor, que é o Espírito Santo, é Gabriel. Bom, estamos tão felizes de tudo que o ungido de Deus nos deu hoje. Vem como Gabriel. Quando Maria pergunta, e como será isso? Eu não conheço o varão. Terei que me casar, ou sei lá o quê. Não te preocupe, o Espírito Santo, ou seja, Gabriel, fará sombra sobre ti, e o que nascerá será chamado Filho do Altíssimo. Esse que nasceu ali, Cristo, é um filho de Gabriel. O Filho, o Espírito Santo, e você sabe de uma coisa? Sabe o que o irmão Branham disse? E esse Cristo é Miguel. Assim que esses dois anjos, Gabriel e Miguel, que estão na presença de Deus, tinha um mistério, uma coisa muito grande aí, ao aparecer ali, na presença de Deus, Gabriel e Miguel. Vejam que coisa tão tremenda. Quantos milagres, mistérios haverão na Escritura? E nós acreditávamos estar entendendo. Estávamos muito longe. Mas hoje agradecemos ao Senhor por José Benjamin Pérez. Agradecemos ao Senhor por este instrumento de Deus. Com razão, o irmão Branham disse ao Senhor quando que vai ter um filho e põe o nome José. Você percebe? Isso o irmão Branham não inventou. Isso foi uma revelação de Deus. Coloque o nome José. Quando veio Sara, ele pensou que vinha José, mas veio Sara. Um irmão da congregação, o Senhor zombou do irmão Branham. E foi fatal para ele. Porque o irmão Branham... Não, será que você não quis dizer Josefina? A pessoa não pode zombar de um profeta. E ele disse, não, Senhor, eu quis dizer José. E vem José. E agora o médico tinha dito que não tinha possibilidade de mais filhos. E vejam, veio. E José é um tipo de Cristo. E José, o filho de Jacó, na Bíblia não nos diz, o irmão Branham também disse, o irmão William também, é tipo de Cristo em sua primeira vinda, porque traz todo este sofrimento que os seus irmãos não quiseram, que o rejeitaram, que o venderam por 30 peças de prata. Tudo era um tipo de Cristo em sua primeira vinda. E depois, então, quando tiram, qual é o nome daquele poço? Essa cisterna onde o colocaram, não era uma cisterna, era como se fosse um poço que estava seco, mas o jogaram lá, era como a ressurreição, o mandaram, não como diz o povo de Israel, quando veio Jesus, não queremos que este reine sobre nós, assim que o enviaram aos gentios. E vejam,
chegou o momento em que não tinha alimento em nenhuma parte, nem mesmo em Canaã. Canaã passou fome e todos tinham que vir procurar buscar alimento, e o único no mundo naquela época que tinha alimento seria José. Era o único que tinha o alimento. Ele tinha armazenado tudo isso, e aí o tinha. José era o que teve que alimentar, e depois se declarou aos seus irmãos, e aí está José em sua segunda vinda. E o outro José, o terceiro José, que também é tipo de Cristo, é um menininho, o primeiro filho que nasceu do irmão William, e ele colocou José William. E esse também, o irmão José Benjamin Pérez também disse que é um tipo da segunda vinda de Cristo. Assim que tem um mistério aí muito grande que nós ainda não temos completamente decifrado, mas com o que já estamos vendo e o que estamos ouvindo, com o que nós ouvimos hoje, do ungido de Deus, já sabemos que estamos no tempo da segunda vinda do Senhor. Estamos muito agradecidos, muito felizes. Bom, muito obrigado. Terminamos cedo hoje aqui, graças a Deus. Amanhã, então, já podemos ir para estar bem cedinho. Nós sempre terminamos assim como começamos, com a bênção que nos deu Billy e com a oração de Billy. Assim vamos terminar com a oração de Billy também. Então nos coloquemos de pé para deixar conosco ao nosso apreciado irmão William Pérez.